Arquivo Guaíba. A história do rádio brasileiro, contada através do arquivo da Rádio Guaíba. Apresentação, Luiz Magno. Olá, meus amigos. Estamos chegando mais uma vez com o nosso Arquivo Guaíba. E neste final de semana, vamos relembrar momentos do automobilismo, transmissões de corridas feitas aqui pela Rádio Guaíba, especialmente na década de 60 e início dos anos 70. Muito por conta de seu titular de esportes e então diretor do setor na Rádio Guaíba, Pedro Carneiro Pereira, ter sido, além daquilo que todos sabemos, um enorme dos narradores, dos maiores narradores brasileiros, também um dos melhores pilotos do país. E que infelizmente teve seu fim trágico em um acidente durante uma corrida em Tarumã. Mas vamos lembrar dele irradiando essas corridas, transmitindo essas corridas e, claro, em algumas que ele não transmitiu, porque ele estava correndo. Evidentemente, isso também será colocado aqui no nosso Arquivo Guaíba. Bem, vamos começar então a desfilar esses momentos para você. Começando pelas 500 milhas de Porto Alegre. Um trecho da largada, um trecho da chegada. Corrida esta narrada por Milton Ferretti Jung e também com a participação do Pedro Carneiro Pereira, após ter saído da corrida, e ainda Enio Berwanger, trazendo os principais momentos desta corrida realizada na capital gaúcha. Largaram os disputantes da prova, um pulo tremendo e pararam dois carros aqui na largada. Vamos ver o Milton Jung com o enditoque da Rádio Guaíba identificando os dois carros que pararam, mas já arrancaram. Milton! Eu não consegui mesmo ver qual é o carro que parou. Vamos tentar, entretanto, uma informação. O Wilson, quem foi que parou? O Ismael parou e trancou o carro. O Ismael também ficou trancado. Ismael e Iber, mas por que eles trancaram? Não conseguiram passar no bolo? Não, foi nervosismo na hora da largada. Tá bom. Então Iber e Ismael ficaram trancados na hora da largada, mas conseguiram partir posteriormente. Ficarão, portanto, atrasados nesta primeira volta. Um tanto atrapalhada a largada dos volantes, se embrulhando na primeira curva. Mas no mais, tudo normal. Vamos então para a primeira passagem. Vamos aguardar a primeira passagem no posto onde está localizado o Marcos Aurélio, lá na curva da igreja. Uma passagem perigosa e que deverá ser sensacional nessa primeira volta, já que os carros vão em bolo compacto da primeira passagem dos 500 quilômetros cidade de Porto Alegre em sua segunda edição. Sim, fala. E aí já vem o ponteiro da prova, duas berlinetas. A primeira que desponta é a de número 33 a 22, a seguir o JK 97, o carro de Henrique Iber, número 9, 25, depois a berlineta 21, o 35 do Breno Fornari, o 87, o 23, o 12, o 5, número 15, o 29, o 43, o carro número 7. Duas berlinetas, os primeiros carros a passarem pela curva da igreja. Duas berlinetas, a primeira de número 33. Interlagos de São Paulo, de Antônio Scavone e Danilo de Lemos. Estes os ponteiros da prova. A berlineta 33, seguida da berlineta de número 22. Poian, da Comissão de Cronometragem do Automóvel Clube do Rio Grande do Sul, uma bandeira quadriculada na mão. Telegrafistas, fotógrafos da Folha da Tarde Esportiva estão se preparando para colher o flagrante do carro vencedor desta competição, desta segunda edição das 500 milhas de Porto Alegre. Aí vai o Catarino. E atenção, aproxima-se o Vitório da curva da padaria. Está fechando a curva, dirige-se agora pela estrada da Cavalhada em direção à reta final. Vitório Andreata, correndo com sua berlinete de número 21. Vai descendo pela estrada da Cavalhada e se dirigindo agora para a curva do Posto Sagol. Enio, os carros deverão dar mais uma volta. Está marcando no placar. Quando eles passarem aqui, deverão ir para a Alta Poian conversando com José Nestor Brunelli. Vamos para os instantes derradeiros das 500 milhas de Porto Alegre, que vão ser vencidas pelo carro número 21, de Vitório Andreata e Wilson Fittipaldi Júnior. Em segundo lugar, o carro 22 de Pirdi Clemente e Catarino Andreata.
Não sei se está o Catarino no comando do 22. Catarino, Pedro. Pedro, tá. Vamos acompanhar o 21, pessoal. Jaime. Aqui passou o carro 22, o carro pilotado por Catarino Andriata. E logo atrás vai o carro número 21, virtual vencedor de Vitório Andriata. A impressão que se tem é de que vão chegar juntos lá para a bandeirada. Nós encaminhamos os carros 22 e 21 para o posto do Marcos Aurélio da Igreja. Perfeito, isso é clássico em corridas de automóveis quando correm equipes chegarem juntos. Deverão cruzar, portanto, emparelhados os carros 21 e 22 da equipe Willys Overlando Brasil. Ganhadores das segundas 500 milhas de Porto Alegre. Grande público em que pese o adiantado da hora. Fala, Regis. Número 9 de Iber, terceiro colocado. E agora vem eles. Foi embora o Iber. Vem eles, aqui a 22. 22 pilotada pelo velho galgo branco Catarino Andriata. Seguido de perto pelo número 7. 7 com Clóvis de Moraes. E aqui está o grande vencedor, Vitório Andriata. Vitório Andriata. Berlinetta número 21, contorna a curva. Vai para a subida final, última volta do vencedor. Vitório Andriata número 21. Vai alcançar ainda o velho galgo branco Catarino Andriata. Os dois deverão chegar emparelhados para serem embandeirados juntos. Eles já se dirigem para o posto da padaria. Número 22 na frente de Catarino Andriata. Na frente nesta volta. Mas na competição geral, no cômputo geral de pontos, é Vitório Andriata com o carro 21, o grande vencedor. Perfeito, Regis. Vamos aguardar a passagem deles na Vila Nova. Nós daqui podemos vislumbrar. Vamos ver quando eles se aproximarem lá na Vila Nova, depois de fazerem o mergulho. Quando subirem, então, aproximando-se da curva da padaria onde está o Enberwanger. São os instantes derradeiros das 500 milhas de Porto Alegre, que vão ser vencidas pela equipe da Willys, integrada pelas Berlinettes 21 e 22. A 21 ganhadora da prova, com Wilson Fittipaldi Júnior e Vitório Andriata. E a 22, com Birdi Clemente e Catarino Andriata. Vamos aguardar a passagem na Vila Nova. Passa lá o carro número 9. A grande figura do Rio Grande do Sul. Passam agora as Berlinettes. Passam na Vila Nova as Berlinettes. O carro do Iber já deve estar se aproximando do posto do Enberwanger na curva da padaria e em seguida as Berlinettes. Enio. Realmente, Pedro, já estamos ouvindo o ronco do carro do Ives e também já estamos vendo o carro 9. Aproxima-se o carro 9 que vai fazer a curva e se dirige. Aí vem as Berlinettes, 22 seguida pela 21. Aí vai o Vitório Andriata, Berlinette número 21. Seguindo a Berlinette 22 na descida para a Estrada da Cavalhada. Berlinette 21 de Vitório Andriata. Seguindo a de Catarino Andriata na passagem para o posto Zagol. E daí para a bandeirada final. Pedro, a palavra contigo porque já não os enxergo mais daqui. Acredito estarem fazendo a curva do posto Zagol. Perfeito, Enberwanger. Atenção, senhoras e senhores. Vai terminar a prova. Vamos chegar ao final das segundas 500 milhas. Aproximam-se as Berlinettes. Rádio Guaíba na cobertura da segunda edição das 500 milhas de Porto Alegre para organizações Galera Limitada. Aqui pelo posto central emparelhadas. Cruzam a faixa de chegada os vencedores. Emparelhados os carros 21 e 22. Ganhadores das segundas 500 milhas de Porto Alegre. Vamos agora às 1000 milhas brasileiras, 1965, no mês de novembro. O final desta corrida, narrada por Pedro Carneiro Pereira e também por Lauro Quadros. Vamos acompanhar agora no Arquivo Guaíba. Ele vai finalmente desaparecer de nossa vista, agora desaparece. Quando reaparecer, estará a caminho do S, aqui no fundo dos boxes. Posteriormente, rumando para a reta de chegada, onde receberá então a bandeirada através de Eloy Goliano. Ele que será o vencedor das 7.000 milhas brasileiras. Uma Chevrolet Corvette de São Paulo. Aparece agora Caetano Damiani, que vem à sua frente, é o segundo colocado. Vai ser embandeirado como vice-campeão das 7.000 milhas brasileiras. Agora aparece o líder da competição, carro número 50, Vitório Azalim, filho Justino de Maio. Atenção, está contornando a curva, vem se aproximando do posto onde nós estamos postados. Vai ultrapassar mais um carro ainda. Ultrapassa o carro número 61,
agora do S. Fez a curva do solo e ruma para o S. O carro número 50. Ponteiro absoluto da 7ª 1000 milhas brasileiras. Atenção, vai contornando a primeira perna do S. Vai entrando na curva, cortou, saiu pelo centro, pela linha branca, entrou para a esquerda na curva do Pinheirinho. Vai agora fazer a subida em direção aos boxes. Vai buscar a bandeirada final. O carro número 50, a Chevrolet Corvette de São Paulo, que vai ser a vencedora dessas 1000 milhas sensacionais aqui no Autódromo de Interlagos. Atenção, senhoras e senhores, momentos de expectativa. Grande público em Interlagos preparando-se para saudar os vencedores. Prepara-se, primeiro vamos ter a passagem de Caetano Damiani. Ele não será, portanto, embandeirado nessa volta. Vamos ter embandeiramento apenas para o carro número 50. Ainda não aparece o carro de Caetano Damiani. Atrás dele vai surgir então o carro 50, que é o vencedor das 7ª 1000 milhas brasileiras. Atenção, os carros se aproximam. Caetano Damiani cruza. Vai ter que fazer mais uma volta. Agora sim, vai surgir o grande campeão das 7ª 1000 milhas brasileiras. Ainda não aparece na entrada da reta o vencedor das 1000 milhas brasileiras, o carro número 50, de Vitório Azalim Filho. Vitório Azalim Filho, Justinho de Maio, atenção, recebe a bandeirada de Eloy Goliano, o presidente do Centauro Motor Clube, vencedor da 7ª 1000 milhas brasileiras. O carro número 50, pilotado por Vitório Azalim Filho. Cruza agora o 61, o 27, também o 19, o 51, todos recebendo a bandeirada. Vamos ter agora o embandeiramento para o carro número 32. São todos aplaudidos pelo grande público aqui presente. Ainda não aparece outro carro, portanto, vencedor das 1000 milhas brasileiras, o carro número 50, de Vitório Azalim Filho e Justino de Maio. Agora é o Volkswagen que recebe a bandeirada, sem para-brisa. Volkswagen número 45, embandeirado na última volta das 1000 milhas. Agora uma Cinca e o JK número 5, o terceiro colocado nas 1000 milhas brasileiras. Carro 82, carro 5, o JK, terceiro colocado nessas 1000 milhas brasileiras. Agora aparece o JK capotado, o JK número 39 de Hugo Galina, todo amassado, recebendo o aplauso do público pela sua bela atuação, pelo seu arrojo, pelo seu testemunho demonstrado hoje aqui na pista de Interlagos. Não aparece ainda outro carro. Eloy Goliano, presidente da Federação Paulista de Automobilismo e do Centauro Motor Clube, o clube que organiza as 1000 milhas brasileiras, lá na entrada da reta, lá no princípio dos boxes, de bandeira quadriculada na mão, dá por finalizada mais esta edição da mais sensacional corrida automobilística do Brasil, as 7ª 1000 milhas brasileiras. Ainda não aparece ninguém. Vamos ver a bandeirada para o carro que aparece, é Breno Fornari. O gaúcho recebe a bandeirada. O único gaúcho que conclui as 1000 milhas brasileiras, carro 35. Cruzam agora o 75, o 25, o 7 e o 22. São outros carros a receberem a bandeirada final de Eloy Goliano. Agora os carros, à medida que forem chegando nos boxes, vão estacionando. Novos carros ainda para serem embandeirados. Uma Cinca e o DKV número 20. A Cinca tem o número 87. 587, DKV número 20, recebendo também a bandeirada final nestas 7ª 1000 milhas brasileiras. Vamos ver se ainda tem algum carro para ser embandeirado ou se todos rumarão para os boxes. Tem Caetano Damiani, pelo menos esse nós temos certeza. Caetano Damiani, que cruzou um pouquinho à frente na linha de chegada ao carro 50. Agora já o Volkswagen, que havia recebido a bandeirada, vai para os boxes. A Cinca também, resta ser embandeirado apenas o carro de Caetano Damiani. Vamos aguardar o embandeiramento para o carro de Caetano Damiani. Aparece agora o JK número 5. Um DKV. JK número 5 já concluiu a corrida. São todos esses que eu estou citando, encostando para o box. O único que ainda deve provavelmente ter que receber a bandeirada é o carro número 34 de Caetano Damiani, com uma belíssima atuação por sinal. Agora um DKV. Um DKV recebendo a bandeirada. O DKV número 37. Recebe a bandeirada, o DKV número 37, concluindo as 1000 milhas brasileiras. Realizadas em Interlagos, prestigiadas por um ótimo público que aplaude todos que cruzam. Atenção para o amarelinho. Renault Gordini amarelinho, que completa também a corrida com o número 85. Vamos ver a cruzada de Caetano Damiani, o vice-campeão das 1000 milhas brasileiras, com uma atuação espetacular. Uma atuação digna dos maiores elogios de Caetano Damiani. Ainda não aparece. É ele, o vice-campeão dessa prova. Agora aparecem carros que já foram embandeirados, vão todos na direção
todos na direção dos boxes. Ainda não aparece o carro de Caetano Damiani. Salvo se não vai receber o embandeiramento, mas tem que receber. Agora aparece Caetano Damiani em alta velocidade e os aplausos do público para Caetano Damiani. Caetano Damiani recebendo grande aplauso do público. Recebeu uma ovação do público. Aquele que foi indiscutivelmente uma das grandes vedetas desta competição. Carro número 34. E agora, meus amigos, Lauro Quadros, com ele toque da Rádio Guaíba de Porto Alegre, pode se movimentar para o trabalho final de reportagem em torno destas 7.000 milhas brasileiras, vencidas espetacularmente pela dupla paulista do carro 50, Vitório Azalim Filho e Justino de Maio. Lauro. Vamos ver o Lauro Quadros para realizar o seu serviço de reportagem nesse final de 1.000 milhas brasileiras aqui no Autódromo de Interlagos, em São Paulo. Lá vai o Lauro caminhando. Lá vai o Lauro caminhando. Eu daqui vislumbre e ele não me escuta. Lá no local justamente onde estão os carros. Agora mais 2 carros recebendo o embandeiramento que não haviam recebido ainda. Carros 8 e 99. Vamos aguardar o Lauro Quadros. Lá no local onde estão os vencedores. Fale, Lauro. Ô Pedro, vale. Colocada ali na parte final dos boxes a taça belíssima, onde estão escritos os nomes de volantes gaúchos e outros vencedores das 1.000 milhas das 6 edições anteriores. E ali também estará escrito, logo mais, o nome de Vitório Azalim Filho, assim como de Justino de Maio. E do lado uma belíssima Miss, trajando verde, loiríssima, aguardando para beijar os vencedores das 1.000 milhas brasileiras, edição número 7. E nós também aqui, nas proximidades do troféu, esperando que Azalim Filho, que é rodeado por populares, chegue, saia do seu carro e venha até a Miss, até o troféu, enfim. Ele é erguido pelos populares, lá no alto. Lá está ele, inacessível a esta altura, o Vitório Azalim Filho, que se abraça com o seu companheiro na condução do carro 50, Justino de Maio. Lá estão os dois, no meio do público, abanando e recebendo a ovação. Eu vou entrando aqui com exclusividade para o Brasil e em primeira mão vou apresentando a palavra do Justino de Maio para os ouvintes do Rio Grande do Sul, Justino. Então, Rádio Farroupilha, Rádio Guaíba. Rádio Guaíba, boa tarde, hein? Estou muito contente aqui, conseguiu uma vitória, só que nos pontos gaúchos, mas estamos contentes da mesma forma, nós falamos. Parabéns a vocês, paulistas, que brilhantemente venceram essa competição maravilhosa, 1.000 milhas brasileiras. Nós vamos com o Justino, com os populares, com o Vitório Azalim Filho, até o local onde está o troféu. Vencedores das 1.000 milhas brasileiras. E lá a Miss, aguardando os vencedores, principalmente o Vitório Azalim Filho, que foi o homem que completou a 200ª volta. Nós vamos furando o bloqueio por aqui, pedindo licença aos populares para chegar até o Vitório Azalim Filho. Os dois vão subindo vagarosamente e nós vamos tentando apanhar a palavra do Vitório. Vai sair uma fotografia aqui, o pessoal está bloqueando. Passar por baixo, para não atrapalhar a fotografia que eles vão tirar, roubando o tirador. Ô Vitório, dá uma palavra aí pro público gaúcho, lá do Rio Grande do Sul, da Rádio Guaíba de Porto Alegre. E tem o Catarino quebrado. Mas você está muito feliz, né? Ah, lógico. Você sabe o que vai dizer nessa hora, né, Vitório? Não sei, não. Tá muito bom. Com essa mesa do lado, esse troféu, né, Vitório? Ah, vamos ver. Tá bom. Parabéns ao Vitório Azalim Filho. E tem lá no seu lado esquerdo o companheiro Justino de Maio. E a Misa está posando para o objetivo. Depois ela também vai falar no microfone na Rádio Guaíba de Porto Alegre. Posando para os diversos fotógrafos, inclusive para o Edson Pires, da companhia Caldas Júnior, do Correio do Povo, Folha da Tarde Esportiva. E o volante do carro 34 também está aqui. O volante do carro 34, Caetano Damiani. Caetano Damiani para a Guaíba de Porto Alegre, lá para o público gaúcho, com palavras sobre a belíssima corrida que você fez. Ao Rádio Guaíba de Porto Alegre, boa tarde. E devido ao que aconteceu com o carro, até ganhar uma posição ótima, colocação boa, entende? E estou satisfeito com essa colocação. Obrigado, Caetano Damiani, parabéns a você.
baixou um sarrafo impressionante, fez uma belíssima corrida, belíssima performance em Interlagos, de ontem para hoje nas 1000 milhas, edição número 7. Outra corrida que o Pedro correu. E por isso, Milton Jung e Lazier Martins transmitiram às 3 horas de Erechim, em junho de 1968. Vai começar a emoção, automobilistas do Rio Grande. Lá vão eles pela reta da largada, tomando posição para entrar na primeira curva do fim da reta, e rumar para o ponto onde se encontra o Lazier Martins. Largaram os carros de Edésio Té, Alfredo Oliveira, Breno Fornari, Pedro Pereira, Walter Castilhos, Paulo Nienaber, Luiz Fernando Costa, João Golim, Livino Osmar Tariari, Osvaldo Lunardi, Nelson Iglesias, Lauro Mauerman Júnior, Edson Trório, José Blanco, José e Luiz Sinibaldi e finalmente Sérgio Uguini. Pelos meus cálculos demoram uns 3 minutos desde a largada, uns 3 minutos e meio até o posto da Guaíba aqui no trevo. Vamos ver se você tem razão, Lazier Martins. Gasolina pura Ipiranga dá mais potência e o motor de seu carro e rende maior quilometragem por litro. Somente nos postos Ipiranga você encontra a gasolina pura Ipiranga, 10 pontos melhor. Vamos aguardar a primeira passagem. O público ansioso ao redor da pista, aguardando que os volantes completem a primeira volta desta competição que durará 3 horas. E é exatamente denominada 3 horas de Erechim. Logo eles estarão passando pela curva do trevo, onde se encontra o nosso posto com o Lazier Martins. E eu vou torcer para que o policiamento seja mais rigoroso aqui, porque tem muita gente facilitando ainda, atravessando a pista a essa altura. Afinal, a prova já foi iniciada. Por enquanto não há sinal, Milton, não ouvimos ainda também o ronco dos motores. Pois o policiamento deve ser o mais eficiente possível. E nós aproveitamos para alertar aqueles que ouvem a Rádio Guaíba aqui em Erechim, que devem se cuidar, porque essa é uma corrida de alta velocidade, uma corrida onde os carros tocam muito forte e o público deve estar atento, pois há enorme perigo para aqueles que se encontram nas curvas. O ideal seria que ninguém ficasse pelo lado de fora das curvas. Não sei se o policiamento aqui em Erechim tomou essa providência. Aqui na reta de chegada está todo mundo em seus postos com o policiamento atento, impedindo que o público atravesse a rua, atravesse a pista. É apenas esse senão, muita gente atravessando a pista em momento inoportuno. Agora todo mundo bem postado, todo mundo em cima de barrancos aqui no trevo. O Milton, ainda não escutamos o ronco dos motores dos primeiros carros que passarão aqui pelo nosso posto, mas seguramente estão muito próximos, talvez a uns 30 ou 40 segundos. Depois das primeiras voltas, nós ouviremos as considerações técnicas de Flávio Deonese, que então já poderá fornecer um apanhado inicial sobre as colocações, sobre os volantes, sobre os carros. Atenção, Milton, aponta o primeiro carro, que é o número 25, seguido do 27. Agora mais os 43, os 78, os 35, os 77. Finca Sambor 77. Um outro Finca agora vai passar pelo nosso posto, tomando precauções na curva, o número 15. Por fim, o Gordini, número 31. Os primeiros carros a passarem pelo nosso posto. Agora o Volkswagen, número 6. O outro Volkswagen número 36, o Finca número 4, o Finca número 20, o DKB número 40, o Gordini 57, aliás 1093, o 59 DKB, o 47, o 14, e tem impressão, passaram todos eles tomando muitas precauções, diminuindo muito a marcha aqui na curva, como deve ocorrer realmente. Uma informação para você, Lazier, para o Milton também, nós estamos instalados com um posto aqui na cercaria dos boxes e vocês vão lembrar pela volta que realizamos ontem, nós poderemos observar os 2 voos daqueles verdadeiros calombos que existem no meio da rua, 2 voos consecutivos dos carros que participam às 3 horas de Erechim. Nós estamos colocados na reta e antecede a reta de chegada exatamente. É mais um posto da Guaíba, pois não? E pela passagem do Lazier, nós temos o 25, carro de Lauro Bauerman Júnior, um FLM, e posteriormente outro FLM, o carro de Alfredo Oliveira, que é o número 27. Eu quero retirar aquilo que eu disse há pouco a respeito da poeira. Eu estava completamente enganado. Simplesmente não deu mais para distinguir os carros depois que eles passaram os 300 metros à frente, aqui no nosso posto. Atenção, Lazier, aponta os carros Serene,
Deve ser o 25 de Lauro Marma Júnior. Cada vez mais se aproximando aqui do nosso posto. Carro número... Parece ser Lauro Marma. Carro 27 de Carioca. Alfredo Oliveira. BNB. Segundo Lauro Marma Júnior. Carro 25. Rumo ao número posto do Milton na chegada. Carro 78 logo após. E ainda o carro número 35 de Bruno Fornari. O carro amarelinho. 77. E depois o carro número... Primeira volta de Alfredo Oliveira, Milton. Primeira volta de Alfredo Oliveira, seguido por Lauro Mauerman Júnior. E posteriormente o carro número 68 de Walter Castilho, de Caxias do Sul, um Cinca. Mais atrás, o carro número 35 de Bruno Fornari, também um Cinca. E posteriormente o carro número 77, que é o carro de Caxias do Sul, de Edésio Tché. O carro 43 de Pedro Pereira. O carro número 15, um Cinca de Luiz Fernando Costa. O carro 31, o Mini 93 de Paulo Nienaber. Esses os que passaram por aqui lá no quadro. Mais atrasado, o Volkswagen, também um Cinca. O Cinca número 40 e... o Cinca número 4. Cinca número 4 de Osvaldo Lunardi, representante de Joaçaba. E agora o Volkswagen número 6 de Livino Osmar Taliari, que é o representante de Erechim. Seguido por outro Volkswagen. O Volkswagen número 30. Volkswagen número 36 de João Boninho. Vai para o box o carro número 59, DKV, número 59 no box do José Luiz Filibaldi de Porto Alegre. Por enquanto ninguém com para-brisa quebrado. Por enquanto tudo certo nas 3 horas de Erechim, quando os volantes completam a sua primeira volta. E agora passa também por aqui, onde estamos colocados, na reta que antecede a reta de chegada, o carro do presidente do Automóvel Clube do Rio Grande do Sul, todo embandeirado. Uma pergunta a você, Milton, demorei muito para largar do seu posto, não? Você largou quando o Carioca já estava passando por aqui. Ok. Para ver o governo, viu, Milton? Sim, nós temos que... essa passagem do seu posto para o meu é muito rápida. A distância aqui é muito pequena, não é? Eu vou dar conforme, naturalmente, a volta, pretendo dar os 5 primeiros apenas, então. Ok. Quando passaram aqui por mim, estava em primeiro o Lauro Marman Júnior. Quando passaram aí por você, Milton Jung, Alfredo Oliveira já havia assumido a liderança. Quando chegaram aqui, já era o Carioca, o Alfredo Oliveira, o líder da prova, carro 27, segundo Lauro Marman Júnior. Ô, Lauro, é o Filibaldi que está no posto, não é? É o Filibaldi, carro DKV número 59, nós vamos para lá, Milton. Ok, Lauro. Vamos ver se os 2 primeiros, Alfredo Oliveira, o Carioca, e Lauro Mauerman Júnior, ambos de Porto Alegre, que vem liderando a prova, continuam em suas posições. E nós temos razão, realmente um dos pontos emocionantes aqui na curva, com a realização dessa perigosa curva, principalmente pelos Cincas, que desenvolvem alta velocidade, apesar do perigo. E aí vem o primeiro, é o carro Fenemê, é Fenemê mesmo, Lauro Mauerman Júnior, número 25 à frente, a pouquíssima distância de Alfredo Oliveira em segundo lugar, já a bastante distância, o 78, o carro 78 passando em terceiro lugar, em primeiro, portanto, o Lauro Mauerman, no segundo, o Alfredo Oliveira aparece agora em quarto lugar, o 77 de Edésio Tché. E após em quinto, o Breno Fornari, número 35. Volta a prova, o carro do Filibaldi. O DKV vai passar lá pelo Milton agora. Vamos saber o que houve aqui com o Filibaldi. Ambos do Automóvel Clube do Rio Grande do Sul, que são autoridades nessa prova. Configuraram autoridade maior como presidente do Automóvel Clube, já que o presidente da Federação Gaúcha de Automobilismo está competindo, que é o Pedro Pereira. O Pegoraro é a autoridade maior nessa prova. Paulo Aidos manda que o 36 se afaste dali. Não sei qual é a instrução que ele deu para o João Golim. Não sei se o João Golim vai voltar não pode. Seguir sempre em frente. Talvez tentar fazer mais uma volta ou procurar uma localização melhor, pois ele estava aqui ao lado da chegada. E o público já se aglomera, a bandeira quadriculada estava na pista. Lá está o Edgaroni, vice-presidente da Federação Gaúcha de Automobilismo, todos aguardando os momentos finais de competição. Passam aqui 3 Cincas, quase juntos, o 70, o 20 e o número 4. 70, o 20 e o 4, a alta velocidade, uma temeridade, a velocidade que empreenderam na curva e já desapareceram na loma. Agora passa o 40, o DKV número 40 do Sérgio Guini.
2 horas, 53 minutos, 35 segundos. Vamos nos aproximando do final da competição. Vamos nos aproximando do final das 3 horas de Erechim. E outro que vai chegar, parece, é os 35, Jorge Truta, Breno Fornari, Cinca, de Porto Alegre. Teremos praticamente mais 2 voltas para o ponteiro da prova, que é Alfredo Oliveira. Ele deverá passar uma vez ainda pelo ponto central e mais uma para então ser embandeirado. Aí está o carro número 25, Lauro Bauerman Jr. Antônio Pegoraro também faz sinal de que ele deve dar mais uma volta para que então seja embandeirado. Pois veja a diferença, no momento em que passa aí o líder, aqui no meu posto passa o segundo colocado. É o Lauro Bauerman Jr. Não, exatamente. Lauro Bauerman Jr. Lauro passou aqui agora. Não, então é o outro, é o Alfredo Oliveira. O Alfredo Oliveira. O Alfredo Oliveira vai passar aqui mais uma vez e mais outra para então ser embandeirado. A informação é oficial do Normério da Poian, presidente da comissão de cronometragem. Atenção então, público presente ao posto de chegada, público presente à faixa de chegada. Temos mais uma passagem do líder para ser embandeirado. Eu aproveito atendendo a solicitação do senhor delegado de polícia aqui de Erechim para mais uma vez fazer aquele pedido ao público que acompanha as 3 horas de Erechim, principalmente aí na chegada, e ao serem embandeirados os carros, o vencedor e os seus seguidores não invadam a pista para que evitem o perigo que poderá acontecer, ser determinado pela passagem de outros carros aí na chegada. O delegado pede que respeitem a pista mesmo após serem embandeirado o carro vencedor. Ok, Milton? Ok, uma informação que eu recebo de nossos companheiros aqui de Erechim. O carro de Pedro Pereira, Rafael e Rosito, está parado, mais ou menos nas proximidades da piscina, entre o posto do Lazier, na curva do Trevo, e o seu posto aí no box, com problema de motor. Não puderam precisar qual o problema, mas é problema de motor. E, ao que parece, não terá chances de chegar. Fica então apenas Carioca, representando o time Drago, mas representando muito bem, pois é o líder da prova, aquele que deverá vencer a competição. Está realizando mais uma volta para posteriormente, na outra, ser embandeirado. Passa aqui o número 15 do Aldo Costa, que dá uma rápida desviada do Cusquinho, aquele que retornou agora à pista também. Ele insiste, resistiu 3 horas aí. O que tem, Milton? Esse Cusquinho resistiu 3 horas aí. Não, ele andou por aí, passeou um pouco, arriscou a vida, esteve fora, voltou agora. Tá brincando de roleta russa? É. Antônio Pegoraro. Antônio Pegoraro com a bandeira quadriculada nas mãos, preparando-se para a bandeirada. Junto com ele, Paulo Aidos Rodrigues. Vai passar pela penúltima vez o número 27 de Alfredo Oliveira pelo posto central. Pela penúltima vez, cruzando Alfredo Oliveira. Na próxima passagem será embandeirado e será então o vencedor da competição. Para todas essas informações que estou prestando agora, recebo a confirmação oficial do Automóvel Clube do Rio Grande do Sul e de Normério da Poian. Ouvem a Guaíba com Jornada Esportiva Ipiranga. Aí vem o 25. Falando diretamente de Erechim. Passa o 25. Também deverá passar mais uma vez aqui pelo ponto central e retornar para ser embandeirado. É o segundo colocado. Passa o 14. Passa o 31. E o pessoal aí vai se colocando agora no barranco para assistir a final. O pessoal que estava nas árvores vai descendo. A final é a expectativa do encerramento da corrida. Estamos quase sobre a hora. 2 minutos. 2 minutos para que se completem as 3 horas. 2 minutos para que se completem as 3 horas de Erechim. Desta passagem será embandeirado o vencedor da competição. Alfredo Oliveira, com o PDB número 27 no time Drago. O número 6, Dirivino Taliari, cruzando por aqui. É o representante de Erechim e será o vencedor de sua categoria. Categoria destinada a Carlos Volkswagen, categoria B, onde ele e João Golim competiam, mas João Golim parou sem condições. Então chega sozinho o carro de Dirivino Taliari. Na outra categoria, na categoria A, deve vencer Paulo Nienaber com o Mini 93. Paulo Nienaber com o Mini 93, número 31. Como é que estão as coisas por aí, Nazir? Aí vem o carro vermelho, número 78. Muito perseverante, porque afinal de contas, esse carro esteve longo tempo fora da prova após o início, logo depois de ter iniciado.
depois retornou e continua firme, vai até o final. Passa agora o carro 20, um outro Cinca de cor vermelho. É o 20, é o carro de Ulisses Tolotti, vale 50 segundos, 45 segundos. Estamos acompanhando pelo cronômetro do Norvério da Boian. 40, 35 segundos para terminar a prova. 30 segundos. Vamos chegando ao final das 3 horas de Erechim. É o momento espetacular da chegada. 25 segundos. Aí vem o carro de Lauro Maurman Jr. Deve fazer mais uma volta para ser embandeirado. Faltam 15 segundos. 14 agora. Vamos nos aproximando do final. 10 segundos. Atenção, público de Erechim. Atenção, amantes do automobilismo. Vamos chegar ao final da competição. 3 segundos. 2 segundos. Terminaram as 3 horas. Chegará agora Alfredo Oliveira para ser embandeirado. Vai chegar além de 3 horas. Alfredo Oliveira, carro número 27. Estão encerradas as 3 horas de Erechim. Os carros virão agora para a bandeirada final. Deve ser Alfredo Oliveira. Ele já passou por aí, Navier. Ô, Milton, já passou sim. Passou há poucos segundos, Milton. Então vamos aguardar a passagem de Alfredo Oliveira para que Antônio Rosa Pegoraro, presidente do Automóvel Clube do Rio Grande do Sul, o embandeire como vencedor das 3 horas de Erechim. Competição que marca a abertura do automobilismo no Rio Grande do Sul. Nós aguardamos também estamos aguardando o Milton 27 na curva que dá acesso à reta de chegada. O carro CNB de Alfredo Oliveira, o popular carioca, a qualquer momento vai surgir aqui na curva, para depois encetar a sua caminhada para a reta de chegada e lá onde se encontra o posto da Rádio Guaíba ser embandeirado pelo presidente do Automóvel Clube do Rio Grande do Sul, Antônio Pegoraro. Ainda não aparece o carro CNB do Alfredo Oliveira aqui na curva, após 2 saltos que ele deve dar naqueles verdadeiros calombos consecutivos que existem na reta, antes da reta de chegada. Ainda não aparece o 27 do Alfredo Oliveira, Wilson. Maior quilometragem por litro, gasolina pura Ipiranga, um tipo para cada estação do ano. Chega o tanque de seu carro logo depois de retirada. Não tem por menos, gasolina pura Ipiranga, vale. Passou o 6, campeão da sua categoria Volkswagen. Passa o 15 também. Vamos continuar aguardando o Alfredo Oliveira. Vamos aguardar ainda o Alfredo Oliveira, que não surgiu na curva do boxe. O Lauro Quadros está lá atento com o microfone volante da Rádio Guaíba, com o meio de toque da Rádio Guaíba para assinalar a passagem do líder, a passagem do campeão da história. É o Milton, aponta o carro 27 de Alfredo Oliveira, rumo para a vitória, a bola é sua, Milton Jung. A reta de chegada, Alfredo Oliveira, fazendo a curva, aproximando-se, cruzando sobre o arco, vai chegando Alfredo Oliveira, o campeão das 3 horas de Erechim, bandeira no ar. Chegou Alfredo Oliveira! O carioca venceu na sua categoria e na classificação geral nas 3 horas de Erechim. É o primeiro Alfredo Oliveira no time Drago, com o FNM, número 27, Alfredo Oliveira. Agora a bandeira subindo para Lauro Maurman Jr. E ele passou por aqui agora, Milton. Está a caminho aí do posto de chegada, o Lauro Maurman Jr. Lauro Maurman Jr., segundo colocado, aproximando-se da reta final, aproximando-se da bandeira. É o Detone quem vai embandeirar o segundo colocado. Vai passando por aqui, Milton, o líder da sua categoria, Paulo Nienaber, número 31. Paulo Nienaber, número 31, Piri 93. Piri 93, esse é o 4º colocado na geral, né, Milton? 4º colocado na geral, exatamente. Porque temos o Alfredo Oliveira, o Lauro Maurman, o Aldo Costa, com o Luiz Fernando, e posteriormente, então, o número 31 de Paulo Nienaber, sem dúvida nenhuma, uma belíssima competição com um carro de máquina muito inferior àqueles que estão vencendo, aqueles que estão chegando até o 3º posto. Vamos aguardar a chegada de Lauro Maurman Jr., o segundo colocado, com o Lauro Quadros assinalando. Quem aparece agora aqui é Luiz Fernando Costa, pilotando. Fica número 15, rumando aí para a chegada, Milton. O Luiz Fernando ainda não será embandeirado. O Luiz Fernando ainda não será embandeirado porque está atrasado em relação ao segundo colocado.
Tem que passar mais uma vez por aqui, o Luiz Fernando Costa. Tem que passar mais uma vez? Claro. Mas foi embandeirado assim mesmo. Foi embandeirado assim mesmo. O segundo é Lauro Mauerman. Lauro Mauerman Júnior. Estão sendo embandeirados todos os que passam. Agora o Livino Taliari, que venceu na categoria Volkswagen. Livino Taliari. Atenção, Milton. Aparece o Laurinho na curva que dá acesso à reta de chegada. Lá vai ele para a chegada, Milton. Lauro Mauerman Júnior, carro 25. A bandeira quadriculada está no ar. Aí vem Lauro Mauerman Júnior com seu PDB, número 25, cruzando o arco e aproximando da chegada. Bandeira no ar, embandeirado Lauro Mauerman Júnior, número 25, PDB, representante de Porto Alegre. Agora a chegada é do número 15, o número 15 de Aldo Costa, Luiz Fernando Costa, terceiro colocado. Carro número 15, Cinca. Já foi embandeirado, mas é o terceiro colocado. Posteriormente teremos o 31 de Paulo Nienaber, que ainda não chegou aqui. Ô Milton, porque é importante salientar que o que interessa não é o número de voltas, é a hora, né? A hora, claro. Olha o carro 31, o quarto colocado da competição. O 1093 do Paulo Nienaber. Aí vem o campeão, Milton. Passando aqui no meu posto. É o 27. Vamos então registrar a chegada de Paulo Nienaber, campeão da categoria reservada a Cortina. E o líder da prova aqui na reta de chegada era o gaúcho Breno Fornari, com a carretera Gordini de São Paulo em cima da Cinca. Fórmula Ford, em Tarumã, 29 de agosto de 68, Campeonato Gaúcho de Velocidade. Em Tarumã, Viamão, uma corrida narrada por Armindo Antônio Ranzolin, em uma de suas primeiras participações aqui na Rádio Guaíba. No ano de sua chegada, a Rádio Guaíba, também com a transmissão de Lauro Quadros. Atenção, aproximamos-nos do momento de largada da primeira prova do Campeonato Gaúcho de Velocidade. Carro 3, carro meia dúzia, carro 22 na primeira fila, carro 8, carro 21 na segunda fila, 5, 16 e 12 na terceira fila, 20 e 35 na quarta fila. No fim do pelotão, carro 1 e carro 4. Vamos ver, atenção, já está tudo pronto para a largada da primeira prova do Campeonato Gaúcho de Velocidade. A primeira bateria, parece que foi suspensa a contagem, há um pequeno problema com o carro 3. O carro de Leonel Friedrich está sendo colocado, estava um pouco adiantado em relação à sua posição oficial. Atenção, tudo ok. A largada vai ser dada para a primeira bateria dos Fórmula Ford. 1 minuto, subiu de novo a marca. 1 minuto para a largada. Continua ainda a finalização de 1 minuto. Atenção, a qualquer momento a largada da primeira bateria do Campeonato Gaúcho de Fórmula Ford. 12 carros na pista. 12 carros estão na pista, prontos para a largada. Aceleram a bandeira. Vai subindo, atenção, largada! Toma a frente o carro de Leonel Friedrich. A segunda posição é de Alex Dias Ribeiro, veio por fora, Clóvis Rezende, vão para a curva 1. Mantendo a primeira posição o Leonel. Alex é o segundo, Clóvis é o terceiro. Ainda mantendo a primeira posição o Leonel Friedrich. Vão fazer a curva 2. Uma boa largada para Leonel Friedrich, que fez o melhor tempo. Carro número 3 da escuderia Cinzano. Vamos ver a passagem em direção à curva do laço. Já mantendo a primeira posição o carro de Leonel Friedrich Milton. Carro 22 de Clóvis Moraes não largou. Apenas agora. Ok, o Clóvis Moraes então ficou aqui atrasado, ficou parado. Está sendo empurrado o carro do Clóvis Moraes. E eu tive a impressão que ele havia largado. Vamos para a passagem com o Lauro Quadros lá na curva do Tala Larga, quando o Clóvis Moraes continua parado. 2 já andaram ficando lá no laço, hein? A gente vai ver 3 até. Vamos ver depois na passagem aqui quais são os 3. Parece que não é surpresa na primeira passagem. É o carro número 3 de Leonel Friedrich, seguido pelo meia dúzia de Alex Dias Ribeiro na terceira posição, José Luiz Demarque. São os 3 primeiros na passagem pela curva do Tala Larga, os 3 que rodopiaram agora. Aí estão carro número 4 do Alfredo Oliveira, o 35 de Breno Fornari e o carro número 20 do velho Antônio Pegoraro. Foram os 3 que rodopiaram no laço e estão nas últimas posições. O Clóvis Moraes ficou parado. Não tem visibilidade daqui, o público está dificultando, mas tem a impressão de que ele não largou. Atenção, passagem do carro 6 em cima do carro 3. Pode tomar a dianteira o Alex Ribeiro na curva 1. Atenção, fechou muito bem o Leonel, mantendo a diferença. Vai tomando distância na frente o carro 3 de Leonel Friedrich.
Alex Dias Ribeiro na segunda posição. Na primeira volta do Campeonato Gaúcho de Velocidade destinado a veículos de Fórmula fora. Lá vai o Leonel na primeira posição, o Alex veio atrás, há um distanciamento de 3 carros para o terceiro colocado, daqui não consigo identificá-lo, fechando o Leonel, mantendo a diferença, descendo agora para a curva do Tala Larga, a melhor visão fica para o Lauro Quadros. Eu não consigo ver ainda, Ranzolin, vou deixar passar por aqui. 2 emboladinhos, agora lado a lado vão descendo pela curva do Tala Larga, procura a passagem, mas ainda me parece que o líder continua sendo e realmente é o carro número 3 de Leonel Friedrich. Segunda posição para o meia dúzia de Alex. Terceiro para o número 8 de José Luiz Demarque. Quarto para Sérgio Pegoraro, carro 21. Grande Prêmio do Brasil de 1973. A largada e a chegada. A prova disputada no Autódromo de Interlagos. Foi a primeira disputada aqui no país. Não contava para o Campeonato Mundial de 72. Entretanto, nós tivemos a vitória de Emerson Fittipaldi, o então campeão mundial, seguido por aquele que seria o campeão do ano de 73. Eu falei 72, não. Grande Prêmio do Brasil de 1973. A vitória de Emerson, seguido pelo escocês voador, o tricampeão do mundo, Jack Stewart. Vamos agora para a placa de 1 minuto. Vão se afastando os homens das diversas equipes, mas ainda há gente na pista ao lado dos carros. Placa de 1 minuto. Placa de 1 minuto. Os carros começam a roncar. Vamos ter a largada do Grande Prêmio do Brasil de Fórmula 1. Atenção, Brasil! Rádio Guaíba de Porto Alegre no Autódromo de Interlagos. O momento de intensa expectativa. Atenção! Os carros vão se movimentar primeiro lentamente, percorrendo 100 metros e depois acelerando para a largada. Emerson Fittipaldi se coloca em movimento, Ronnie Peterson acelera também. Atenção, os demais não chegam. Emerson vai dando arrancadas, vão alinhando os carros. Atenção, alinharam, ainda não foi baixada a bandeira. Os carros acelerando bem à nossa frente. Avança Regazzoni, já tentando se infiltrar, vai tentar Emerson Fittipaldi tentando a ponta. Ele vai em direção à curva 1. Vai tentar Emerson Fittipaldi fixar a ponta na altura da curva 1. Emerson Fittipaldi tentando ir para a ponta do Grande Prêmio Brasil de Fórmula 1. No retão, Emerson Fittipaldi disparando, tentando manter a ponta do Grande Prêmio do Brasil de Fórmula 1. Vamos ter também em segundo lugar o brasileiro José Carlos Pátio Moco, de excelente largada. Atenção, os carros já estão na curva número 3, agora na curva 4, aproximando-se da ferradura. Os carros tendo à frente Emerson Fittipaldi. Em segundo, vamos ver quem é que vem em segundo. Em segundo lugar, o carro número 6, Carioca. Em segundo lugar, o carro número 6 de Moco. Emerson na ponta, Moco em segundo, em direção à curva do lago. Estão na subida do lago, 2 brasileiros na frente. Emerson na frente, Moco na segunda posição. Eles vão se aproximando da curva do sol, Ranzolin. Vamos ver, tenho a impressão de que Emerson vai continuar predominando. Resolve hoje correr de ponta o Emerson quando vai para a curva do sol. Os carros na curva do sol com Emerson Fittipaldi ponteando o Grande Prêmio do Brasil. Emerson Fittipaldi secundado pelo Moco. O terceiro carro ainda não foi identificado, poderemos identificá-lo a seguir. Emerson Fittipaldi já vai fazer a tomada na curva do Sargento. Deve apontar em seguida na curva do Sargento. Eis o que surge. Emerson Fittipaldi perseguido pelo carro de José Carlos Patti. O carro que vem a seguir pode ser Sever ou Stewart. Vamos ver quem é Stewart. Emerson é o quarto. Jack Hicks é o quinto. Já está Stewart na terceira posição. Emerson fez a curva do S. Faz o Pinheirinho. Pinheirinho é também de Emerson. Moco é o segundo. Stewart é o terceiro.
Rony Peterson é o quarto. Vai para a curva do cotovelo. Ali a 110 km horários. Emerson primeiro, Moco segundo, Stewart terceiro, Rony Peterson o quarto. Jack Hicks é o quinto. Os 5 primeiros na Fórmula 1 do Grande Prêmio do Brasil foram para o mergulho. Agora na curva da Junção. Daqui um pouquinho mais. Completarão a curva. Emerson primeiro, Moco segundo, Stewart terceiro, Rony Peterson quarto, Jack Hicks o quinto. No Grande Prêmio do Brasil de Fórmula 1. Vão completar agora a curva e vão para a reta de chegada, Pedro Carneiro Pereira. Emerson Fittipaldi vai completar a primeira volta na ponta. Ele está sendo perseguido pelo brasileiro José Carlos Pac na segunda colocação. Em terceiro, Jack Stewart. Na curva número 1 de Interlagos. Emerson Fittipaldi na ponta. É o Brasil no primeiro e no segundo lugar. Moco em segundo. Em terceiro, Stewart. Vão para o retão. Emerson disparando. A diferença de Emerson para Moco, cerca de 100 metros aproximadamente. Em direção à curva 3 no final do retão. Emerson Fittipaldi na frente. O Moco em segundo. Stewart aproximando-se de Moco, mas Moco tem uma diferença de cerca de 50 metros. Pedro. Sim. Wilson Fittipaldi no boxe. O Wilson Fittipaldi para no boxe. Quando estão se aproximando da ferradura, Emerson Fittipaldi na frente, Moco correndo em segundo, e Stewart em terceiro, está sendo ameaçado na quarta posição por Rony Peterson. Rony Peterson aproximando-se de Jack Stewart. Emerson folgando na ponta, perseguido por José Carlos Pac no Brasil na segunda colocação. Atenção! Vamos aguardar a entrada na reta de Emerson Fittipaldi. O líder, provável ganhador, apontou Emerson. O público levanta. Ele vai para a última volta em Interlagos. Antes vai ultrapassando a Nick Lauda, retardatário. Emerson Fittipaldi na última volta em Interlagos. Vai vencer a segunda prova do Campeonato do Mundo. Emerson Fittipaldi na curva 1. Emerson Fittipaldi na curva 2. Emerson Fittipaldi no retão. É Fittipaldi, minha gente. Este país tem pressa. Emerson Fittipaldi no retão. O público de pé em Interlagos acompanhando a volta final. Lá vai ele se aproximando da curva 3. A Lotus preto e dourada reluzindo nesse sol quente no Brasil. Emerson Fittipaldi em pleno mês de fevereiro, às 3 horas da tarde, vencendo ao calor, vencendo aos adversários. Emerson Fittipaldi acercando-se da ferradura. O campeão do mundo temporada de 72, escrevendo nova história brilhante para o automobilismo brasileiro em 73. Emerson Fittipaldi fazendo a ferradura. Emerson Fittipaldi se aproximando da subida do lago. Emerson Fittipaldi vai agora lá na subida do lago, ultrapassou um retardatário. Eu não vejo movimento de bandeira, tenho a impressão de que quando ele passar é que entrará na última volta. Não sei, estou com o olho no Emerson, outro na bandeira, não tenho bem certeza. De qualquer forma, Emerson Fittipaldi está em direção agora à curva do sol, Ranzolin. Emerson Fittipaldi completando a curva do sol. Emerson Fittipaldi vai para a vitória no Grande Prêmio do Brasil. Mais um Grand Prix para a coleção de Emerson Fittipaldi. Ele vai para a curva do Sargento. Completa a curva do Sargento. Emerson Fittipaldi em menor velocidade. Agora a abertura. Desenvolvendo maior velocidade. Emerson Fittipaldi faz a curva do Laranja. Mais um Grand Prix que Emerson Fittipaldi vai somar. Ele vai ganhar o Grande Prêmio do Brasil em Interlagos. O nosso campeão mundial rumo à vitória. Emerson Fittipaldi já venceu o S, faz a curva do Pinheirinho, vai para o Pico de Pato, saiu do Pinheirinho, acelerou em direção ao Pico de Pato, ali diminui a velocidade, chega a velocidade aproximada, como ele mesmo disse ontem, para Guaíba de 110, a menor velocidade no circuito, arranca de novo, no mergulho, vai subindo agora na curva da junção. Emerson Fittipaldi na curva da junção, vai agora completar a curva da junção, para entrar na reta, ele vai ganhar a corrida, está terminando a corrida em Interlagos. Emerson Fittipaldi vai ser embandeirado por aí. Pedro, ele já completou, entrou na reta de chegada o campeão brasileiro. A volta Emerson, público de pé, vibração em Interlagos, foguetes, Emerson, braço pra fora, embandeirado, Emerson Fittipaldi embandeirado, vitória de Emerson Fittipaldi no Grande Prêmio do Brasil, embandeirado com 17 segundos de diferença sobre Jack Stewart. Uma vitória total, de ponta a ponta, arrancou na ponta, mostrando que sabe largar também, especialmente quando está acostado nos seus brios, como estava pelo companheiro de equipe Rony Peterson, que tinha marcado o melhor tempo de volta nas tomadas. Emerson foi para a ponta, atacado primeiro por José Carlos
Carlos Patti e depois apenas seguido por Jack Stewart, que limitou-se a correr pela segunda colocação. Emerson, o grande ganhador do Grande Prêmio do Brasil. Emerson Fittipaldi fazendo a volta olímpica, acenando para o público em Interlagos. Aqui está ele fazendo a curva da ferradura em baixa velocidade, tranquilo, o ídolo dos brasileiros, o Emerson Fittipaldi, que aqui, diante dessa multidão, no primeiro Grande Prêmio valendo pontos realizado no Brasil, deu essa satisfação para todos nós, ganhando, e mais do que ganhando, mostrando a sua categoria, a sua tranquilidade de grande piloto. Lá vai ele pela reta oposta, Ranzolin, vai fazer a curva do sol, é a volta olímpica do nosso campeão. Eu chamo, quando passar aqui, o terceiro colocado, Dennis Hulme, Ranzolin. É a volta da vitória do campeão mundial, do brasileiro campeão Emerson Fittipaldi. Atenção, Ranzolin, embandeirado Dennis Hulme, o terceiro colocado no Grande Prêmio do Brasil. Acenos para Emerson Fittipaldi aqui pelo miolo. O público todo de pé em Interlagos. Milhares e milhares de pessoas, milhares e milhares de acenos para Emerson Fittipaldi. Que a sua vitória aqui, Emerson, se repita nos outros autódromos no mundo todo nesta temporada de 1973. É o Brasil com o seu campeão mundial, Emerson Fittipaldi, com mais uma vitória. Ele vai para o mergulho, vai para a curva da junção. O Brasil venceu mais uma. Emerson Fittipaldi já tem 18 pontos em duas provas do Campeonato Mundial de 1973. Cobertura completa da Guaíba, com sua equipe aqui em Interlagos, em São Paulo, desde sexta-feira, desde os primeiros treinos oficiais. Emerson Fittipaldi completa a sua volta da vitória. Aí vai o campeão, Pedro. Um espetáculo indescritível, eu olhar para a arquibancada e ver milhares de bandeiras, acenos do público. A Maria Helena está bem aqui à minha frente, esperando o seu marido campeão. Aqui está ele, Emerson, abana para o público, vai parando o seu carro. Colin Chapman é o primeiro a abraçar Emerson Fittipaldi. Ele nem pôde ainda tirar o capacete. Está ali Colin Chapman, o diretor da equipe, que hoje deve ter se convencido definitivamente que esse é um piloto fora de série. Bom, há muitos. Fora de série é ele, com cabeça, com calma, com tranquilidade. Hoje correu de ponta a ponta, vencendo o Grande Prêmio Brasil, sagrando-se campeão da primeira prova, valendo pontos pelo lado em nosso território. Já sem capacete, Emerson Fittipaldi abraça os seus mecânicos. Está ali também Maria Helena, a Maria Helena com seu chapéu escuro tradicional. Emerson Fittipaldi abraçando os mecânicos, vibrando, sorrindo de satisfação. Toma água agora, estou me alcançando uma garrafa d'água. Ele está tomando numa garrafa azul um pouco de água para refrescar a garganta, que esteve seca durante a corrida. Lá está ele beijando a sua esposa, Emerson Fittipaldi, extraordinário vencedor do Grande Prêmio do Brasil. Está ele agora cercado pelos policiais para não ser abafado. Emerson Fittipaldi bem à nossa frente, já se preparando para subir no pódio. Já vai lá para o meio da pista, vai subir no pódio o campeão do mundo do ano passado, Emerson Fittipaldi, acena com a bandeira brasileira nas mãos. Um espetáculo magnífico, um espetáculo de trazer lágrimas aos olhos para todos. O novo ídolo deste povo que tem pressa, desse povo que luta.